Boa noite, gente iluminada! Sejam todos bem-vindos à reflexão da semana. Eu me chamo Soninha Luz e toda sexta-feira às 19 horas eu estou aqui para apresentar o programa Reflexão da Semana e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as mensagens de Osho para você. Então, vamos lá? A mensagem de hoje, Osho diz: todas as pessoas nascem cegas e todas têm capacidade de não ser cegas. Todos nascemos cegos porque na hora do nascimento estamos inconscientes, alienados. É só através da vida e de suas experiências, boas e ruins, dolorosas e gloriosas, que o indivíduo lentamente desperta. É só através de uma vida rica, e por rica quero dizer bem vivida, aquela que viveu de verdade um dia é capaz de abrir os olhos. Neste momento, o indivíduo passa por uma transformação radical. A vida nunca mais é a mesma. Sábado, dia 27. Quando você está com os olhos fechados, tudo é escuro. Quando você abre os olhos, a vida é cheia de cor e de luz. Deus é a experiência da existência com olhos abertos. Aqueles que negam Deus estão simplesmente dizendo que são cegos. Não são apenas cegos, mas também teimosos. Insistem que não são cegos e que Deus não existe. Se você fica com os olhos fechados, o sol pode estar lá no céu, espalhando luz, mas você vive na escuridão. Basta uma pequena cortina sobre seus olhos para impedi-lo de ver a verdade. A vida é o maior professor. Ela prepara a todos para darem o salto final da escuridão para a luz. Quando despertamos, todos os mistérios e todos os sofrimentos parecem tão absurdos, tão tolos, tão ridículos, que perguntamos: por que sofri? O que foi o sofrimento? Sofri por tanto tempo e foi tudo falso. Não havia a menor substância, era apenas uma ideia, um sonho. Por isso, os místicos dizem que nosso mundo é uma ilusão, é maia. O sofrimento é ilusório. A bem-aventurança é a nossa verdadeira natureza. Lembre-se disso. Lembre-se sempre e sempre. Essa é a mensagem do dia 28, domingo. Mensagens curtas, mas com significados sublimes. Então vamos lá, fazendo a reflexão junto com Osho. Vamos desmembrar o que ele quer dizer para nós nessas 3 mensagens para esse final de semana, o último final de semana, de novembro. Então vamos lá para a primeira mensagem, que é hoje, dia 26. Então ele fala aqui, Osho diz: todas as pessoas nascem cegas e todas têm capacidade de não ser cegas, certo? E ele fala que quando nós nascemos, todos nós estamos cegos porque nosso inconsciente está dormindo, ele não está pegando toda a experiência da vida. Mas quando a gente tem uma vida rica, não é rica de dinheiro que ele está querendo dizer aqui, ele está falando da riqueza da vivência que você teve, aquelas experiências que só você passou. Aquilo lá é realmente a verdade, é ali que você é capaz de abrir os seus olhos. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo claro. A gente quando vai conversar com pessoas mais velhas, normalmente eles falam assim, essa frase célebre, Eu gostava muito de conversar com os meus avós, e os meus avós sempre diziam isso pra mim. Eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje, de tudo que eu vivi, tudo que eu passei na idade sua, Na época eu tinha 13, 14 anos, Aí eu olhava, eu não entendia, porque eu falava assim, como assim,
Tô entendendo, né? Quando a gente é pré-adolescente, a gente não entende muita coisa, né? Bom, naquela época era assim, né? Não sei agora os jovens, olha só, tô ficando velha já, né? Os meninos de hoje, as meninas de hoje, elas são muito mais rápidas. Eu falo que tem Android diferente, mas enfim. Então eu não entendia esse tipo de ponto de vista deles, mas agora que eu tenho a maturidade que ela tanto falou, que eles tanto falaram, né, pra mim, minha avó, meu avô, agora eu consigo entender isso. E é o que hoje está dizendo aqui para nós nessa mensagem de hoje, né? De sexta-feira. Ele diz que a partir do momento que você consegue vivenciar e ver que sua vida foi muito rica, você conseguiu abrir os olhos. E nesse momento você passa por uma transformação radical. A vida nunca mais é a mesma. E é tão verdade isso, é tão verdadeiro essa mensagem que ele fala hoje, porque às vezes a gente passa por algumas situações na vida que às vezes quando a pessoa conta pra nós, a gente fala, imagina, nossa, não acredito que a pessoa não conseguiu visualizar. Mas quando é conosco, a gente não consegue visualizar, porque a gente não vê lá fora. Mas só quando a gente passa e depois de um tempo cai a ficha, pode ver. Pensa aí numa situação que você nunca tinha pensado que ia passar e de repente ela chegou pra você. Como é que você sentiu isso? É uma mensagem de reflexão para você. Então é a mesma coisa que hoje está falando para nós aqui nessa sexta-feira. E a mensagem do dia 27, no sábado, o que ele falou? Ele falou assim, ó: quando você está com os olhos fechados, tudo é escuro. Quando você abre os olhos, a vida é cheia de cor, de luz. Deus é a experiência da existência com olhos abertos. Aqueles que negam Deus estão simplesmente dizendo que são cegos e teimosos. Insiste que são cegos e que Deus não existe. E aí ele fala, se você fica com os olhos fechados, o sol pode estar lá no céu espalhando luz. Mas você que quer viver na escuridão, basta uma pequena frechinha para você conseguir enxergar a verdade. Porque a vida é a maior escola, né? Ele fala maior professor, mas é a maior escola. Ele que prepara todos para darem o salto final da escuridão para a luz. E aqui é a continuação de sexta-feira, da mensagem da sexta, né? Que eu acabei de falar antes. Então, pensando naquela lógica que eu estava falando, quando você tem um problema, ou não vou falar problema, vou falar desafio. Quando a gente tem um desafio e a gente passa por ele, o que acontece? Às vezes a gente está no meio do furacão, no olho do furacão, como as pessoas falam, e a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. A gente não enxerga, não consegue. Parece que tem uma venda tapada nos nossos olhos, grudada assim, que você não enxerga, você não consegue. Mas o que acontece? Por que a gente não consegue? O que é isso, né, na verdade? Na verdade, é porque a gente não quer entregar. A gente não quer entregar os nossos desafios. A gente não quer soltar, né? Na verdade é isso. A gente não quer soltar para o universo, para Deus, para a centelha divina, para Jesus. Não sei a nomenclatura que você quer usar, tá? Mas assim, a gente não quer soltar, a gente quer ficar pegado, sabe? O ego faz isso com a gente. A gente quer ser arrogante, a gente quer achar que a gente consegue, mas muitas vezes não depende de nós somente, depende de tudo, depende de vários contextos. Então o que acontece? É o que ele fala aqui, a gente é teimoso, a gente não quer soltar, a gente não quer tirar as vendas dos olhos, a gente acha que a gente consegue, essa é a verdade. E na verdade, quando você segura aquele desafio, que você fala, não, eu vou vencer, eu vou fazer de tudo, o que acontece? Na verdade, você está segurando uma coisa que precisa ir. Às vezes é aquilo que eu falei, o ego, ele te deixa muito assim, arrogante, muito teimoso. Você quer mostrar para as pessoas, não, eu consigo. Mas às vezes não é para mostrar para as pessoas que você consegue. Sabe por quê?
que você tem que deixar ir. E aí ele fala que quando você abre uma pequena cortina, quando você deixa, você larga e fala assim, não quero mais. Aí é como se a pequena cortina abrisse os seus olhos e você conseguisse ver a luz novamente. E aí ele fala, tudo é preparado para nós. Nós que não estamos conseguindo ver a luz, nós que impedimos, nós que colocamos a própria venda nos nossos olhos, a gente não quer enxergar. Essa é a verdade. É o que o Osho fala aqui. E gente, eu falo para vocês, gente de luz que tá escutando isso comigo aqui numa sexta-feira, pensa aqui comigo. Quantas provações, quantos desafios você não teve nessa vida? Aí você vai lá assim pra mim, nossa, Sônia, eu já tive tanta coisa, nossa, dá pra escrever um livro. Eu também. Só que o que acontece? Às vezes a gente passa por certas provações, né? E aí às vezes a gente quer ajudar o próximo. A gente tem aquela coisa, né? Poxa, aconteceu comigo, eu tô vendo que a pessoa tá passando pela mesma coisa, eu vou falar pra ele. Não fale. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não querem tirar a venda dos olhos. Isso eu escutei de uma pessoa que é muito amiga minha e ela falou assim, eu não ajudei você porque um dia que eu tava passando com um problema, né? Eu não ajudei você porque você não ia acreditar em mim. E na verdade, na hora eu fiquei com raiva. Pô, você tá vendo que eu tô lá me matando e você não foi me ajudar? Não. E na hora eu fiquei brava, eu vou falar pra você que eu fiquei louca da vida. Mas isso é o ego, né? O ego é muito assim, né? E aí agora, depois de um tempo, né? Agora que passou, né? Eu comecei a ver, a gente começa a ver, pegar os problemas e ver, né? Onde que, né? A gente errou, onde que, né? Aí eu comecei a ver que ela tinha toda a razão. Se a pessoa tivesse falado pra mim, olha, segue esse caminho, faz isso, isso, aquilo, você acha que eu ia fazer? Não. Eu ia falar, o que a pessoa quer mandar na minha vida, quer achar que eu não consigo resolver? Essa seria a minha, né, naquela época. Então, por isso que eu falo, não tire as vendas das pessoas se elas não estão dispersas. Se elas não estão despertas. Por quê? Porque é a mesma coisa, você arranca a venda e ela tá de olho fechado. Não adianta nada. Eu lembro até um episódio do desenho do Tom e Jerry que veio assim, gente, eu preciso comentar, porque senão... O Tom e Jerry, que o Tom precisava ficar acordado e o Jerry, que é o ratinho, colocava umas estacas assim no zóio dele, assim, pra ele ficar com o olho aberto. Mas assim, é a mesma coisa, entendeu? Mas ele tava ali desligado. Então não adianta nada, entendeu? Essa é a ideia. Então ele fala, quando você tá preparado a querer buscar, a querer abrir os olhos mesmo, tirar as vendas e ir pra frente, aí Deus, ele prepara tudo para você dar o salto quântico da escuridão, do final da escuridão, né? Como se você estivesse na ponta do abismo. E aí você dá aquele passo, aquele salto, e aí você chega do outro lado pro final do túnel, para a luz. É isso que ele quer dizer. E a mensagem de domingo, ele fala: quando despertamos, todos os mistérios e todos os sofrimentos parecem tão absurdos, tão tolos, tão ridículos que perguntamos: por que eu sofri? O que foi o sofrimento? Sofrer por tanto tempo foi tudo falso. Não havia a menor substância, era apenas uma ideia, um sonho. Por isso os místicos dizem que nosso mundo é uma ilusão. E é realmente, gente, é pura ilusão isso aqui. O sofrimento é ilusório, a bem-aventurança é a nossa verdadeira natureza. Lembre-se disso e lembre-se sempre disso. Porque, gente, vamos pensar. Agora, ó, nós estamos na Black Friday, né? Então, gente, o que eu vejo de pessoa falando, não, eu vou comprar o celular, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, vou comprar aquilo, vou comprar... Gente, é só compra. Você não escuta as pessoas falando assim, não, eu vou comprar uma cesta de alimentos para aquela pessoa que tá lá precisando, necessitada. Eu vou ajudar um irmão,
Eu vou pintar, vou ajudar o meu amigo que tá precisando pintar uma parte da casa dele. Você não escuta isso, você só escuta comprar. É só coisa material. É só ego, é só ilusão. Você quer um exemplo? Eu vejo o exemplo seguinte. Eu tenho uma pessoa da minha convivência, eu falo assim porque fica mais fácil, não posso falar nomes, né? Que, gente, a pessoa, ela tá totalmente no ego, totalmente. Não tô julgando não, mas é só mais pra vocês terem uma noção. Só pra gente entrar com o contexto aqui. E o que acontece? Ela, aquela coisa assim, não, eu preciso comprar uma viagem, porque eu preciso fazer a viagem, porque eu tenho que sair, que eu tenho que não sei o quê. Viver a vida louca, sabe assim? E aí eu peguei, eu fiquei assim, tá aí. Ai, mas você tem que ir comigo. E quando eu falei pra ela que eu não poderia ir, eu falei, não posso ir, porque eu tenho a rádio, eu tenho as minhas coisas pra fazer, né? Eu tenho os meus comunicadores que eu preciso cuidar da rádio, preciso, né? Gente, a pessoa ficou louca. A pessoa ficou doida, você não tem noção. Eu falei assim que eu queria meditar. Eu falei, não, porque eu preciso fazer meditações. Eu preciso me conectar com o divino. O cara, sabe o que a pessoa me chamou de bitolada? Falou assim, você é uma bitolada. Você precisa de tratamento. Aí, gente, vocês não têm noção. Eu fiquei assim, eu fiquei chocada, sabe assim? Porque é uma pessoa que, eu considerava bastante, assim, mas do jeito que ela falou, sabe? Foi um ataque, assim. E aí, assim, na hora eu olhei assim, eu até, tipo assim, gente, eu até pus umas carinhas dando risada, assim. Eu falei, gente, eu até dei risada mesmo, né? Eu pus umas carinhas dando risada, eu falei, não, mas é sério. Eu falei assim, eu prefiro muito mais ficar na minha meditação, fazer as coisas que eu gosto, do que ficar nessa coisa da ilusão. Sabe aquela coisa do preenchimento que o Osho falou o ano inteiro? Isso, eu vim aqui falar toda sexta-feira, eu falei a mesma coisa pra vocês, eram mensagens diferentes, mas ele falava a mesma coisa. Que ele fala que as pessoas, elas gastam, e é o que tá falando aqui, que as pessoas gastam para ter um preenchimento interno, mas nunca preenche. Por quê? Porque não acordou, não despertou, não viu qual que é o segredo da vida. As pessoas acham que o segredo da vida é eu chegar no final da vida e, tipo assim, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho mais casa, eu tenho mais coisa, eu tenho coisas materiais, eu tenho um monte de coisas. Tá? E aí? É isso aí. E só, entendeu? E assim, e não é, gente, não é isso. Você ser desperto, você entrar na meditação, você tem que ter, não tô falando que você não tem que ter nada, não é isso. Mas não precisar, tipo assim, aquele preenchimento de querer comprar coisa para você achar que você comprando a coisa vai preencher. E não preenche. Eu sei, porque eu já vivi essa vida aí. Eu já vivi essa vida. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que hoje tá dizendo pra mim nessa mensagem. Eu me vejo nessas mensagens. E por isso que eu quis falar sobre o programa da reflexão da semana com o Osho, porque ele foi pra mim. Osho foi um ser assim, ele veio pra mim como um mensageiro. Ele é maravilhoso, entendeu? Então assim, quando eu venho trazer essas reflexões que ele diz, né, para nós todo dia, né, porque é um livro para todo dia, eu me sinto muito conectada, porque eu me vivia assim, com essas vendas nos olhos. Eu vivia alienada. Eu achava que era isso, que era normal. Você comprar coisas, você viver, você curtir, você ter a vida louca. Eu também achava. Só que quando deu o despertar, eu vi que aquilo não me preenchia. Puxa, eu compro as coisas, faço as coisas, mas sabe quando você se sente sozinho ou sozinha? Sabe quando você, tipo assim, já aconteceu isso com vocês? De você estar numa festa cheia de pessoas e você se sentir sozinho? Comigo várias e várias vezes. Às vezes eu falava assim, por que eu tô aqui? Por isso que eu falo pra você, o preenchimento tem que ser interno.
Você tem que ser autossuficiente no sentido, qual que é essa palavra, o autossuficiente que as pessoas se enganam. Autossuficiente é ser autossuficiente para você. Basta você para querer ficar com você. Se sentir não sozinho, mas se sentir preenchido. Essa é a verdadeira alegria da vida. Essa é o mistério que Osho fala. Não só Osho, como Jesus, como Deus, como a centelha divina, todos os outros seres que a gente, todas as outras nomenclaturas que a gente quer passar, né? E ele fala isso com tanto amor, com tanto carinho, que às vezes a gente acha assim, nossa, tá falando comigo. Antes, quando você não é desperto, você não acha que ele tá falando, é tudo bobagem. Mas depois, você sente e você fala, nossa, puxa, ele falou comigo e eu não prestei atenção. E, gente, é exatamente isso. Tudo que a gente vive hoje, que as pessoas vivem, é na pura ilusão, cara. Você quer ver? Vou dar um exemplo básico. Eu falo isso, a pessoa fica louca da vida quando eu falo isso. Quando você compra um carro novo, por exemplo. Tô falando um carro porque, assim, o carro, todo mundo quer um carro novo, né? Mas vamos falar assim. Quando você compra um carro novo, você compra um carro novo porque você tá precisando do carro para ser confortável, para te levar para algum lugar, ou porque você trabalha com isso, ou você compra o carro porque você quer mostrar para os outros? A maioria das pessoas quer mostrar para os outros. E aí ele compra o carro, ele acha, a primeira semana todo mundo, nossa, que carrão, não sei o que, blá blá blá. A segunda semana ele já tá assim, aí a pessoa nem liga muito mais. A terceira a pessoa nem olha mais, ninguém, nem cumprimenta, tá? Não é coisa mais nova. Aí que sabe o que acontece? O cara se sente chateado com a vida, porque ele fala, ninguém liga pra mim? Mas não é, gente. É que assim, é uma ilusão. E é uma ilusão realmente, né? Não é só ilusão de tipo do preenchimento, mas como também ilusão no sentido assim, que deixa de você pagar o IPVA para você ver se não vem tomar. Você tem que trabalhar muito. E ainda mais, eu moro aqui no estado de São Paulo. O governador aumentou as taxas de todos os carros, tanto para comprar quanto para vender e quanto para ter IPVA. Quer dizer, então você vai pagar aí uma faixa de, era 4%, né, o ano, né, o IPVA, e passou para 8%. E aí? Numa época que tá com pandemia, e você vê como que é as coisas. Então, por isso que eu tô te falando, qual é o grau realmente do precisar do carro? Entendeu? É isso que vocês começam a pensar. Aí vocês falam assim, gente, eu não tinha pensado nisso. É assim, começa assim. Aí você vai pensar em todos os outros detalhes que você tem na vida. Aí você vai me perguntar assim, Sônia, você tem carro? Eu não dirijo. Meu marido tem carro. Mas assim, é um carro normal. A gente não é muito assim de ligar muito pra carro, sabe? Carro novo, essas coisas. A gente assim, acha que carro tem que andar. Não é muito assim, a gente não tem essa coisa. E a gente tem isso desde sempre. Nós sempre fomos assim. Desde quando a gente trabalhava com eventos, que a gente poderia comprar um carro daqueles que todo mundo falava pra nós, a gente nunca quis. Porque não era o nosso propósito. Por isso que eu falo pra vocês. É isso que vocês têm que ver. Então, voltando no assunto que eu tava falando pra vocês lá, dessa parte da ilusão, né? Dessa pessoa, né, que falou pra mim que eu tava bitolada porque eu queria fazer meditação. Na verdade, na hora, eu dei risada, porque eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que tá brigando comigo por causa disso. Eu falei assim, mas que coisa mais fútil. E ela tava brigando comigo por causa disso, essa pessoa. Ela tava brigando assim, tipo, como se tivesse... nossa, se eu tivesse feito um pecado. Sim, sabe? Uma coisa assim. Aí quando eu falei pra ela assim, não, mas eu tô fazendo meditação, eu tô em outra vibe, né? Eu falei pra ela, não tô mais querendo fazer isso. Nossa, ela ficou louca comigo. Mas, gente, é que assim, tudo tem época, né? Hoje eu estou assim, mas pode ser que daqui a alguns meses eu possa mudar. Mas eu não quero mais, entendeu? Esse preenchimento, a
rádio e as pessoas e os programas, eles me conectam tanto nessa energia da luz que já é preenchido. Eu não preciso estar com pessoas, eu não preciso estar em lugares para ter esse preenchimento. Então assim, o Osho me trouxe assim um despertar maravilhoso. E eu só tenho que agradecer a ele e também agradecer a todos vocês, né, que vêm aqui toda sexta-feira me prestigiar, assistem, né, a minha playlist. Teve até uma pessoa que deixou um comentário pra mim que, nossa, eu adorei, eu agradeço demais. E eu sei que o meu programa não é tão ouvido quanto dos outros terapeutas holísticos, mas eu não fico chateada com isso, sabe? Porque eu quero que vocês escutem outros, precisa escutar os meus, mas eu quero que vocês estejam satisfeitos em aprender essa luz, porque são todos programas gratuitos, são programas maravilhosos de todos os meus amigos e queridos terapeutas holísticos. Eles fazem com tanto carinho e amor, gente. Por isso que eu peço para você, deixa um comentário, agradece, põe coraçãozinho, marca eles no Instagram. Nossa, eles vão ficar tão felizes, vocês não têm ideia. Porque assim, hoje em dia as pessoas, elas acham que é a curtida, na verdade, né? Aquele joinha, aquele que a gente está atrás disso. Na verdade não, a gente quer que a luz, essa luz que nós estamos vivendo, essa egrégora, a gente quer levar para outras pessoas. Mas o único jeito para levar para outras pessoas, nós precisamos que o algoritmo leia, né? Veja que vocês estão gostando. Se não tiver isso, a gente não consegue, entendeu? Então, por isso que precisamos disso. Então, se vocês quiserem, comente, marca a gente, faça e se inscreva no canal do YouTube, compartilha. A gente tá com a ideia de chegar a 1000 inscritos. Então, se vocês puderem nos ajudar, nossa, vai ser ótimo. E eu quero agradecer, então, esse final de semana, né? Esse mais um final de semana de novembro, que nós estamos quase terminando 2021, hein? Uau! E eu tive tantas coisas boas esse ano, tantas. E agora ontem mesmo nós terminamos com o desafio da gratidão do Ekam. E foi tão maravilhoso, gente. Foi assim, cada pétala, cada desabrochar do nosso chakra cardíaco foi uma coisa tão... Só quem participou sabe o que eu tô falando, mas foi tão lindo, tão gracioso, tão sublime, magnífico. Não tenho nem palavra para falar para vocês, mas puxa, a nossa comunicadora lá, a Regiane Schneider, nossa, fez um trabalho maravilhoso. Ela já trabalha nessa área que ela é mitra do Ekam, né? Ela já faz isso já. Então assim, nós estamos com alguns programas novos que nós vamos estrear. Então assim, vai ser muito legal. E eu só quero que vocês estejam conosco nessa linda jornada. Então, eu agradeço mais uma vez. Eu quero desejar a vocês um ótimo final de semana. E domingo eu estarei lá no Instagram, na live, às 18 horas, na abertura da luz. Vem me prestigiar. Beijo pra você.